Estávamos aqui falando sobre as ciclovias. Que a ciclovia é uma ótima, ok, mas a gente vai comentar sobre isso, mas tem coisas e coisas. Quer ver? Uma imagem fala mais do que 1 trilhão de palavras. Nossa imagem, nesse caso, essa não imagem é? mais ainda. Nossa equipe, andando pela cidade, pegou esta situação dessa ciclovia, ó. Primeiro, dá uma olhadinha na esquerda, a ciclovia que tá no meio do buraco. Aí você vai andando, de repente, opa, um canteiro, olha, tem grama. Aí o que você faz? Pintou, você pula com a bicicleta, a placa desvia da placa. Você anda, o que é gostoso de andar com uma bicicleta na grama, né? Principalmente em dias de chuva. Bueiro. O bueiro. Buraco. Aí o buraco, olha ali do lado direito. Aí você desce e continua o seu trajeto. O fim do mundo. Aí a gente comentava. E a Keila Lima, no intervalo, falou algo muito pertinente, né, doutor Gustavo? Muito. É legal a gente copiar o que os outros países fazem e dão certo, mas... Até porque os países de primeiro mundo são mais desenvolvidos do que a gente. Sim. E, claro, tem ciclovias maravilhosas. Mas... O problema é que para a ciclovia, na minha opinião, você até disse que poderia ser uma substituição para o transporte, que é o que as pessoas pensam. Nosso país não tem estrutura, nem transporte e acessível a todo mundo, como o metrô, por exemplo, que ainda não é, por mais que se fale, não é. Em São Paulo não é acessível a todos. Não. Então, na verdade, a bicicleta ela seria um complemento. Para isso, você tem que dar estrutura para que a pessoa possa usar a bicicleta e um metrô, eventualmente, ou um ônibus. Ou pode optar entre o transporte público e o de bicicleta, mas não como substituição ao transporte público. E daí eles fazem isso, que é só um exemplo do monte de absurdos que a gente vê pela cidade. Você mesmo falou da Avenida Paulista. Gente, aqui, ó, estão construindo. O que parece também que é muito legal, olhando de cima fica bonito, olhando a gente estava andando era bonito. É bonito, lindo. Só que você, quando está dirigindo, o que dizem ser uma faixa de um veículo largo é uma faixa e você come a faixa. E aí os motociclistas passam entre um carro e outro. Agora você imagine, Avenida Paulista, uma faixa que na verdade não é uma faixa completa, uma outra faixa que não é uma faixa completa. Já os carros já vão andar quase juntos. Ainda tem um motociclista que vai passar. E depois uma bicicleta. E depois a bicicleta. Isso na parte boa. Lá pra frente, chegando no Paraíso, chega uma hora que a ciclovia está entre as vias, o ciclista vai ter que ir para a direita, o ônibus vai cruzar para a esquerda, e aí, virou uma tesoura? Sabe o que eu acho que é muito importante nessa discussão toda, Kátia? É muito bom ter ciclovia, muito mesmo. Eu adoro, eu sou um ciclista, sempre fui. Eu adoro também mais, né? Mas as coisas têm que ser feitas com muito planejamento, ainda mais numa cidade que tem 12 milhões de habitantes só no município. Amsterdã levou 8 anos para construir as suas ciclovias, com desapropriações, com túneis, com semáforos, com pontes, mas só é para seguro, bicicleta. Não é? Muito seguro. Então. Só que a diferença é a seguinte, se você leva 8 anos, quem vai colher os frutos eleitorais disso é o outro prefeito, não você. Então, no Brasil tem muito isso, né? Ele tem que implantar, nem que seja na marra, do dia para a noite, do jeito que for, para ele, teoricamente, colher os frutos eleitorais disso. Mas esse é um problema que a gente tem, não só com a ciclovia, Não, né? com tudo. E aí, gente, depende de partido. Eu vou assumir, eu fui eleita e vou assumir lá a prefeitura, o governo. O meu cálculo não é o que a minha cidade precisa, o meu estado precisa. É o que vai ser legal para que eu apareça e da próxima vez eu consiga dar um passo maior. É isso quando eles não desmancham aquilo que foi feito, né? Ainda tem essa, é verdade. Eu até tinha perguntado para vocês, porque quando eu voltei eu não tinha visto ainda. Porque antes eu tinha ido viajar e fiquei um ano fora. Antes de eu viajar, tinham feito as ciclovias em Moema, que eu tinha achado um absurdo por causa disso. Porque são 2 pistas. Que na verdade já não são duas, né? Virou uma pista e meia. E daí todo mundo reclamava, até porque as pessoas durante a semana não andam tanto de bicicleta. Não, mas não tem uma alma penada andando ali. Quer dizer, você pode transformar uma pista no final de semana, como em alguns lugares. Mas quer ver um problema? E agora já voltou normal. Então já desfizeram o que tinham feito no ano atrasado. Gastaram à toa. Agora, Perdizes. Gastaram à toa. Perdizes. Gente, é subida, é descida. Como que você faz uma ciclovia num lugar desse? Um operário trabalhador não consegue subir aquilo. Não consegue. Só a elite branca vai subir aquilo e que é muito bem treinada. Aonde é essa ciclovia? Perdizes. Em Perdizes, menina. Aqui Perdizes só tem morro. Perdizes é morro. Olha, se você conseguir subir a Avenida Pompeia de bicicleta, você sabe bem. Não é verdade? É na Pompeia? Não, a Pompeia é um exemplo que eu estou dando uma subidona, mas Perdizes tem subidas muito mais íngremes. Amsterdã é uma cidade plana, por exemplo. Washington, D.C. também é uma cidade plana. São Paulo não tem essa mesma geografia. Né? Então tudo tem que ser feito com razoabilidade, com medida. A Rua 7 de Abril, onde fica meu escritório,
50% exatamente o que aconteceu em Moema. 50% da rua 7 de Abril, imagina só, liga metrô Anhangabaú ao metrô República. É uma rua movimentadíssima. 50% é ciclovia. Agora, e garante que você não vê bicicleta ali também. Não, claro, o dia inteiro parado. Parado. Agora, até tem muito paulista que posta fotos. Olha quanta gente andando no meio da semana nas ciclovias. Você não vê ninguém, são fantasmas, porque ninguém consegue. E virou rota de fuga de bandido. Pois é. No centro de São Paulo, eles roubam o celular e fogem pela ciclofaixa agora. Então, uma prática legal, né, para se usar para quem é bandido. Já tem uma utilização. Agora, e o custo dessas ciclovias? Pois é. Né? Quer dizer, a gente está falando, em alguns casos, diferente da Paulista. Na Paulista tem uma obra sendo feita. O restante é pintura. E se você pegar o custo dessa tinta, você fala, gente, que raio de tinta cara é essa? E tem muitos lugares que a tinta já descascou toda e já está um caco. Parece que é feito para não dar certo a coisa, né? É feito para não dar certo, exatamente. É feito para não dar certo. É como levar nada a lugar nenhum, né? Porque não ajuda em nada, não tem benefício nenhum, mas você gastou, né? Isso sem falar que são poucos os motoristas que respeitam os ciclistas, né? Pois é. Sem dúvida. Eu acho que realmente a cultura do planejamento é uma coisa que nós não temos, né? Sentar, pensar para frente, a médio prazo, longo prazo. O Brasil não tem essa cultura, seja União, Estado, município. Não para tem nada, né, doutor? Nada, não é só para... Não, é para qualquer obra. No Rio de Janeiro mesmo, quando você vai para o Rio, você vê vários viadutos que levam nada também para lugar nenhum, né? Que não tem nenhuma função de um viaduto ali, né? Ou então eles fazem as obras para a Copa, para não sei o quê, como tem várias obras no Rio mesmo. Agora eu não me lembro, acho que foi para a última... não é... para os últimos Jogos Olímpicos, isso muitos anos atrás, que fizeram, depois tiraram, desmancharam. Não tem função. Posso dar um dado muito importante sobre isso que você está falando? O estádio de futebol feito para a Copa do Mundo no Distrito Federal, nós estamos em abril, quase maio. Quase metade do ano. Este ano houve 0 jogos. Então, olha que legal ter construído aquilo. Quanto 0. custou? É melhor nem lembrar quanto custou. Não é melhor, porque é dinheiro nosso, né? E aquele? A tenda da Amazônia lá? Pois é. Também. Quer dizer, ir lá na Amazônia, quantos jogos tiveram? Aí você fala, mas é legal ter um estádio, é legal ter escola, é legal educar, tudo com prioridade, é legal ter saúde, é verdade. Agora, coisas boas também são feitas? São, né, gente? A gente tem que falar do que dá errado e do que dá certo. Veja a próxima manchete, que é a seguinte. Haddad aprova a lei para multar quem impedir a amamentação em público. A notícia é a seguinte, foi uma lei sancionada agora dia 14 de abril, que garante o aleitamento materno em qualquer estabelecimento. E quem proibir isso vai ter uma multa de R$500. Mas precisava de uma lei também para isso, né? Gente, é uma coisa tão básica. Eu li 10 vezes, falei, acho que eu não entendi direito. Mas sabe por quê? Você tem lei? Não, mas depois eu estava lendo, depois eu li que, na verdade, isso foi feito porque uma mulher foi proibida de amamentar num lugar da Zona Leste. Alguém pediu para que ela se retirasse do lugar. Eu acho que toda mulher, eu não tenho filhos, mas eu acho que a pessoa, quando ela está amamentando, ela tem o bom senso. Mas aí você concorda fica pelado que não lá, precisa de uma lei para isso? Quer dizer, quantas vezes isso aconteceu? Tá bom, vamos dizer, 100 vezes. Duas, não é? Imagina, chutando alto 100 vezes. Vai. Vamos educar o povo, gente. Não precisa de uma lei. Também daqui a pouco você vai ter lei para qualquer coisa. Exatamente. Parece que está tudo resolvido. Você perder já, tempo, né? Não é você perder tempo com aquilo que não é prioridade, né? Não, gente. Você faz o que não é prioridade virar uma prioridade desnecessariamente, né? Vai muito do bom senso da mãe e também da pessoa ali, do estabelecimento. Né? Cobre o seio, né? gente? Amamenta bonitinho, tudo bem. Aí sei que você encaixar aleitamento materno é importante, é primordial. Mas não precisa de uma lei para isso, para isso. Se o povo fosse educado, não precisaria disso. Até porque para você aprovar uma lei já demora, hein? Demora o quê? Para discutir. Tudo isso é tempo que se gasta na Câmara com uma coisa completamente desnecessária. Quando a gente tem outros assuntos, como esse aqui do tesoureiro do PT, vamos dar uma olhadinha? Segundo na sequência. O segundo, olha lá. Tesoureiro do PT é preso pela Polícia Federal em nova fase da Operação Lava Jato. O João Vacari Neto foi preso ontem pela Polícia Federal na casa dele. Ele é secretário de Finanças do PT. Ele nega envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Essa nova etapa da operação cumpre o mandato de prisão temporária também contra a Marice Correia, que é cunhada do Vacari. A Polícia Federal cumpriu já outros mandatos também de condução de coercitiva contra a Giselda, que é a mulher do Vacari. Segundo Alberto Rousseff, 400 mil reais foram desviados, foram depositados na conta da mulher do tesoureiro em 2008. Quer dizer, 400 mil só na conta da mulher dele. E só em 2008, né? Só em 2008, e o resto? Já disseram que há 10 anos ele já recebe propinas. Quer dizer que são 10 anos
400 de uma vez, né? Você imagina ao longo desses 10 anos o tanto de dinheiro que também ele já recebeu, né? E acho que vale uma menção histórica ao Delúbio Soares, que veio antes dele, mesmo cargo, depois foi preso e disse, quer dizer, uma afronta, né? Diz que em poucos anos todo mundo ia estar dando risada disso tudo. Só que em poucos anos ele acabou indo para a cadeia. O fato é que é o segundo na sequência, mais um o PT pede música no Fantástico, né? Agora, o pior é que ele disse, e aí que a gente começa a ficar, mas que as pessoas estão tão espantadas. Essa empresa que financiou a campanha do PT, também financiou do PSDB, também financiou do partido não sei o quê. Eu falei, mas gente, por que financiou de tantos? Então, tudo bem? Quer dizer... Apuremos todos. Apuremos todos. Claro, essa que é a história. Vamos cortar todo mundo. Quer dizer, já que estou eu, você e aquela, todos fazendo a mesma coisa e ser honesto? Não, eu acho tem que apurar se é certo prende todo mundo, então. Vai faltar cela, mas tudo bem. Que eu acho que a gente chegou num ponto, Kátia, não sei se o doutor vai concordar comigo, que você fazer o errado é feito tantas vezes que o errado virou certo. Vira um hábito. Esse é o problema. O errado vira certo e quando você faz certo, você está errado. Isso é o que está acontecendo nesse país. É curioso ver essas coisas elas acontecem há muitos anos e não só, claro, que nós já sofremos um impeachment. Sim. De uma certa forma, pelo mesmo motivo, desvio de dinheiro, de uma forma diferente. Dizem, não, foi muito menos. Gente, corrupção é corrupção. Se é R$1, se são milhões, é corrupção. Então a gente já vive isso. Acho que a gente já vive isso desde a colonização. Porque nós já fomos colonizados, né? pelos bandidos portugueses mesmo, já temos essa... Mas o nível, você que morou fora, eu também recentemente morei fora, o nível dos escândalos, Kátia, é muito curioso, né? Até comentei com você na última vez que na Suécia a mulher entregou o cargo de primeira vice-ministra porque tinha comprado um chocolate com um cartão de crédito do governo. Um chocolate. E nos Estados Unidos a Hillary está sofrendo uma grande repercussão na mídia, uma perseguição voraz dos inimigos. Veja só, hein? Porque ela usou um e-mail privativo e não um e-mail do governo. Bom, isso aqui o cara vira... Mas se falar que você quer processar alguém por esse motivo, eu falar, mas você também não brincar, não tem jogo de cintura, acha que é piada. Eu estava lá quando aconteceu isso. E porque faz um mês e meio, mais ou menos. E daí o que aconteceu foi o seguinte, que no dia, porque dá para ver que foi uma coisa muito bem planejada, porque ela anunciaria a candidatura. Foi por isso que ela atrasou esse anúncio, na verdade. Daí o que aconteceu? No dia que saiu, acho que foi no New York Times, se não me engano, quando foi publicado isso, no dia seguinte, os assessores dela já falaram, ela já explicou que ela estava fora e que ela usava o celular. Então mandou por lá. Que é a coisa mais natural do mundo. Mas essa cultura mesmo de que você, só se for muito é que está errado. Se você fizer muita coisa errada, daí você tem que ser punido, mas um pouquinho só, a lei de Gerson. Eu faço um pouquinho, tem uma vantagenzinha, assim, um pouquinho. Então, se todo mundo toma uma vantagem aqui e ali, vamos zerar, todo mundo tá ganhando, deixa pra lá. Né? Só que tem o parágrafo único dessa lei de Gerson. Tem? Qual é? A lei de Gerson diz que tem que ser malandro, esperto, né? O parágrafo único é, para todo malandro tem um bobo. E o pior que é verdade. É batata. Para todo malandro tem um bobo. Em geral somos nós. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Gustavo. A delação premiada, quer dizer, eu fui presa e você fala assim, bom, se você contar tudo o que está acontecendo, você vai ter benefícios. Eu falo, então tá bom, vou sair contando. Aí muita gente diz, mas o que fulano contou não é verdade, ele mentiu. Não, então não tem os benefícios. Então tem os benefícios, né? Os benefícios só vêm se o sujeito fala e prova, imagina, não pode fazer a polícia de palhaço. E como é que é a contagem desse benefício? Isso é descontado, por exemplo, no tempo que ele pode Tem várias maneiras. Ser condenado, de cadeia? Protege a família. Progressão de regime. Então, você vai para o semiaberto mais rápido, ou você vai ficar menos tempo na cadeia, ou você terá benefícios. Sem dúvida, é um excepcional sistema que funciona muito bem. A gente só está vendo esses benefícios todos agora das pessoas sendo presas mesmo por causa da delação premiada. E foram muito inteligentes. Eles pegaram pessoas, Kátia, que jamais imaginaram ver uma cadeia na vida. Eles pegaram presidentes, pessoas ricas, pessoas milionárias com filhos da alta sociedade, que foram para a cadeia. No dia seguinte, ele ofereceu delação premiada. O sujeito pega na hora. Ele aceita qualquer coisa para sair de lá. Só que ele entrega a todo mundo com provas. Se o que ele falou não se comprova, ele não tem os benefícios. Não é uma delação. Não é. Agora, uma coisa, Kátia, que eu achei bem interessante nesse trabalho da Polícia Federal é a discrição. Porque a gente já viu trabalhos da Polícia Federal, quando eu trabalhava como repórter, na época do Protógenes, se não me engano,
que houve a Operação Satyagraha, tudo era um circo. Um circo. Né? Mas hoje não mais, né? É impressionante o trabalho da polícia hoje. É que não dá para você sair avisando que você está chegando, né? Uhul, liga as sirenes, uhul! Mas naquela operação houve muito. Agora, e hoje eles estão trabalhando de uma maneira mais discreta né? e dá a impressão de que mais séria. Isso. Eu acho que sim mesmo. A gente não pode julgar, mas a impressão que passa é essa. Tanto que as pessoas realmente estão sendo presas e estão ficando presas, né? E vale lembrar, o sujeito só vai preso com ordem judicial, tá? Um juiz não brinca em serviço, tá, Cátia? Então, se está indo preso é porque bons fundamentos tem. Tudo dentro da lei. Agora, uma coisa. Se você está dizendo que a delação premiada, o sujeito vai lá e fala, aconteceu assim, se prova e ele tem direito à delação premiada. Como que depois a gente ouve o tesoureiro do PT dizendo que tudo mentira e todo mundo fica olhando com cara de paisagem, que parece que ninguém compreende. Parece que ele fala em russo e a gente entende português. Ainda, né? A gente não entende nada. Ele começou a mostrar aqueles gráficos lá no dia do depoimento dele. Você fica pensando, nossa, mas porque aquele dia dos gráficos, a gente que não entende, você fica prestando atenção. Você até chega a acreditar na criatura, será que a gente tá falando sério? Não, e até o final, o sujeito não abre a mão. Continua falando. Até o final, até atrás das grades ele fala que foi preso por um crime político. Mas você acha o quê? Você acha que é a certeza da impunidade? É a cara de pau, certeza da impunidade, uma tentativa de se defender desesperadamente. O sujeito não vai nunca admitir, vai até morrer, até o final, dizendo que ele é um santo e que foi um crime político. Ele foi julgado pelas opiniões políticas dele, o que é uma grande mentira. Falaram muito mal do Joaquim Barbosa nos anos anteriores. Cátia, o Joaquim Barbosa é um ministro do STF. Para você condenar alguém, você precisa de 6 votos. Quer dizer, ele é um só, não adianta falar mal dele, então fala mal dos 6. 6 que foram colocados lá, Cátia, a maioria deles no governo Lula e Dilma. Então, mas será que não é isso que assusta muita gente? Quer dizer, o meu partido colocou lá e essas pessoas que o meu partido colocou são as que estão me incriminando? Não estou falando só do PT, gente, estou falando de partidos de uma forma geral, de políticos, agora, não de partido. Na verdade, agora, quer dizer, está todo mundo acostumado. Voga, né? Então, não, mas está todo mundo acostumado que, bom, eu escolho as minhas pessoas, tá liberado, são todos no meu grupinho, então a gente, um ajuda o outro. Você não imagina que vai dar alguma coisa errada no final. Mas, gente, Joaquim Barbosa foi escolhido pelo José Dirceu. Ele levou o nome do Joaquim Barbosa nas mãos do Lula, falou, esse é um homem. E foi ele que prendeu o José Dirceu depois. E era mesmo, né? Esse era o homem. Esse era o homem, que ia fazer a parte dele, não né? É? Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. A gente vê alguns países que têm uma visão bem diferente do que a gente tem aqui. O que é certo, o que é errado é Pronto, errado. simples. Não importa pra quem. Não tem assim um jeitinho, não tem, você é político, você é meu amigo, eu gosto de você, você fez tanta coisa boa, foi uma pisadinha de bola. Não tem isso. Em Portugal, o que aconteceu com o primeiro-ministro? Está preso. Pois é. Mas roubou quanto? Na Suécia. Mas Portugal também. Portugal também, Pois é, o Sócrates. Quer dizer, quanto que disseram que ele desviou? Mas fala assim, não foi tanto demais. Desviou uma bala. Desviou, concorda? Desviou, claro. Na Suécia foi assim? Tantos foi um países chocolate. assim? Inclusive, quem quiser dar um Google aí, é o famoso caso Toblerone, porque ela teria comprado com cartão do governo um chocolate Toblerone no aeroporto, né? Ela renunciou ao cargo de vice-primeira-ministra. Você já pensou? A consciência que a pessoa tem, né? Porque a consciência da responsabilidade e do exemplo que ela deve dar, né? E tem que dar, porque senão ela vai ser cobrada, como é nos Estados Unidos. E lá é muito simples as coisas, as regras são muito simples. Sim é sim, não é não. Então você vê uma placa de pare, você para. Ainda que seja 3 da manhã. Você para. Não tem ninguém na rua. O sujeito para o carro, depois ele anda. A gente vê a placa de pare, fala, puxa, mas essa hora mas também mas se você parar, você é assaltado, você é sequestrado, né? Aqui você não pode parar. Porque, por exemplo, até no farol você já não para mais. Mas nem de madrugada. De madrugada nunca. Você não passa acima da velocidade. Você faz as contas. Menos 5 pontos é muito melhor do que menos vida. Concorda? É verdade. Claro. Volto pra gente falar sobre isso. 87%, gente, da população brasileira querem redução da maioridade penal. 1% dos brasileiros querem redução da maioridade penal. Esse é o maior número já registrado até hoje. Olha, nos últimos 12 anos, desde 2003 se fala nisso. 11% são contrários à mudança, 1% é indiferente e 1% não sabe nem responder nada. Essa que é a parte triste, né? Porque não está pensando, né? Porque como é que não sabe responder?
Quer dizer, eu acho que esse é um ponto crucial também. A gente está falando em educação, né? De uma forma geral. Se você não é estimulado a querer aprender, por isso que aqui no Mulheres a gente fala de tudo. Você fala, mas política é chata. Mas, gente, se a gente não conhece pelo menos o básico, a gente é ludibriado. E a gente precisa aprender a conhecer para poder votar, né? E não é à toa que os políticos falam o politiquês, porque aí a gente não entende fala nada o que querem, mesmo, fala o que quer, com uma palavra difícil e a gente compra como sendo uma verdade única, né? Agora, o Cássio, sabe uma coisa que eu não entendo nessa história? Que eu estava vendo aí, eu acho o governador Alckmin uma pessoa extremamente séria e centrada. Ele é contra a redução da maioridade penal. Eu não consigo entender. Essa daí é a história também de fazer as coisas nesse país de trás para frente. Porque você estender para 8 anos, porque ele é a favor da extensão de 8 anos, se não me engano, para os menores ficarem detidos. Por quê? Porque com certeza ele imagina que eles podem ser reeducados. Acontece que a gente não tem estrutura para reeducar ninguém. Infelizmente. Você já fez matérias no penitenciário? Por isso que eu tô dizendo, gente, vou te falar uma coisa. Se a gente for preso e a gente ficar lá cidadão de bem, você vira do mal. Sai formado. Você sai formado. Isso já na FEBEM, não é FEBEM mais, né? Não, é Fundação Casa. Eu estou dizendo até para adulto, não nem a criança que é mais facilmente manipulada. Pois é, então eu acho um absurdo você com o sistema, não é nem penitenciário, educacional que a gente tem, que é 0... Você imaginar que você vai deixar o moleque lá 8 anos e vai resolver o problema. Agora, uma coisa que eu não entendo, e aí eu queria que o doutor me esclarecesse essa dúvida. Que contas são essas que o governo faz? Por quê? Se a gente tem jovens de 16 anos que podem escolher os seus governantes, então ele tem capacidade para escolher o presidente, o governador, o prefeito, os deputados. Por que ele não tem capacidade, perante a nossa legislação, de assumir os seus atos? Porque ele é incapaz, quer dizer, vamos decidir, ele é capaz ou ele é incapaz? Ele é capaz para os benefícios e é incapaz para as responsabilidades, para as obrigações. Então, o único empecilho grande que isso vai acabar incorrendo é que existe uma série de direitos, artigo 60 da Constituição traz 4, a rigor, assuntos que não podem ser alterados, nem por emenda constitucional. Alguns dizem que nem com uma nova Constituição poderia mudar. Que um deles é esse, né? São os direitos individuais que você tem em relação ao Estado. E um desses direitos sagrados do cidadão é só ser condenado ou só ser penalizado penalmente, né, após os 18 anos. Mas a Câmara e o Senado são casas políticas. Com um certo clamor público, isso acaba passando, talvez, e é aprovado. Volta para o âmbito jurídico quando alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e vai parar no STF. Cátia, acho que estamos perdendo muito tempo com esse assunto, porque fatalmente, ainda que mudem, a chance é imensa, imensa, do STF dizer esta emenda é inconstitucional. Eu não vou aceitar. Não aceito e aí não tem a quem recorrer. Que ele falar, acabou. Quer dizer, então, que não tem como mudar isso, resumindo. Resumindo? Juridicamente... Não tem como mudar. Eles até conseguem votação, são 3/5. Não chega a ser aprovado, então. Aprova, talvez, pode até aprovar 3/5 dos deputados, 3/5 dos senadores, 2 votações em cada casa. Não precisa da presidente. Eu tenho ouvido muita gente, imagina só. Veta a maioridade, Dilma. Presidente da República, ela não pode fazer nada. Ela não participa de propostas de emenda constitucional. Ela não põe a mão. Quem decide isso é só a Câmara e o Senado. Porque a maioria das leis, Cátia, sai da Câmara e do Senado e vai para a sanção dela. Ela vai aprovar aquilo. Ou não. Ou vetar, mas emenda não. Mas emenda não passa por ela. Só quero entender isso. Se passar por todo esse processo e for aprovado as 2 vezes na Câmara, for aprovado as 2 vezes, daí já era? Sim. Volta a estaca zero? Se o STF, 6 ministros falando que é inconstitucional, acabou. Então, peraí. Então, porque nós estamos perdendo tempo que vai demorar pra caramba. Você concorda que então estão querendo desviar a atenção da gente? De quê? Eu acho. Eu já falei isso. Vai acabar no STF em pouco tempo. Então, se não vai dar certo, esqueçamos esse assunto, partimos para outro. Qual é o outro que está sendo camuflado? A terceirização. Que também impeachment. Que também não tem... Impeachment que também nem os outros partidos são favoráveis ao impeachment. Eu já ouvi alguns políticos dizerem assim, impeachment não, imagina pra quê? Qualquer um que pegar agora esse país do jeito que tá, ninguém vai ter como sair. Ninguém quer. Ninguém quer. Vamos esperar passar esse mandato, aí a gente vê, porque já viu o que aconteceu, porque já ferrou tudo, já não tem jeito. Então, quer dizer, faz a gente de bobo, você concorda? Esse é um ponto... Você perde tempo lá, porque as votações são longuíssimas, demora muito. De emenda constitucional, então, o quórum é muito maior, 2 vezes em cada casa.
É muito demorado. Discute não sei quanto tempo, que tem que ficar discutindo um tempão. Mas não discute o que tem que discutir? Não discute. Perdemos jornais e jornais aí, folha de papel. Papel que não acaba mais. Eu tenho falado isso com meus alunos do Mackenzie. É quase certeza que poucos meses depois vai chegar no STF e vai parar vai declarar inconstitucional essa norma. Então, mas aí eu lhe pergunto, o que falta para a gente chegar a algumas situações de outros países? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, não é certo um jornalista pegar um político e perguntar aquilo de uma forma clara. Então, se não for ele, quem vai fazer? Aí isso que é isso? Quer dizer, nos Estados Unidos o que acontece? Enforca o cara. Não importa quem seja, o presidente se senta lá e fala, escuta aqui, estão dizendo que você está roubando, o que você tem a dizer quanto a isso? Se a pessoa enrola, não, você não está sendo claro. E a população aclama isso, sendo partidária ou não. Quer dizer, não estou falando só presidente, gente, estou falando prefeito, governador, porque é a gente que paga todas essas criaturas que estão ali. Tem que apertar e paga o bem, cara, inclusive. Ou pagar caro, hein? Bem, eles estão ganhando bem para isso. Em dia, tem que apertar o cara mesmo. Em dia, exatamente. Kátia, se não é o Ministério Público e não é a imprensa nesse país, a coisa estaria muito pior, porque estariam fazendo sem ninguém saber. Mas a imprensa, por enquanto, né? Porque já tem muitos lugares nesse país onde a imprensa está sendo chamada para depor, como aconteceu na semana retrasada lá no Paraná, né? Sim, porque mas isso é uma forma de pressão aqui a colar? Porque eles estavam exigindo... Mas já falam em controle social da imprensa, né? Já tentaram fazer isso mais de uma vez, né? Mas não acho que vai chegar a um ponto desse, porque a população também não vai aceitar, nem os meios de comunicação. Kátia, tomara, porque isso me arrepia. O caminho da ditadura é esse, o caminho da autocracia é essa. Todos os países vizinhos nossos fizeram isso, Venezuela, Argentina, a presidente escolheu o Grupo Clarim para deflagrar uma guerra contra eles não podem mais falar dela. Então ela desapropriou o jornal, vendeu para terceiros o jornal, quer dizer, acabou com o império que era no jornal, porque ele era contrário a ela. Então, quando a mídia não é livre, aí a coisa apertou mesmo. Até porque eu acho que o jornalismo brasileiro é muito coerente, muito. Kátia. Até nessas denúncias, o que eu não concordo, eu mesma não concordo com o sigilo quando você fala, por exemplo, em tráfico de drogas. Porque se você tem na sua mão uma informação como a localização, por exemplo, de um traficante, eu acho que como cidadão, não é nem como jornalista, você tem a obrigação de dar um jeito de informar isso. Agora, a maneira como fizeram mesmo no Paraná 2 semanas atrás, foram por causa de denúncias de corrupção que os jornalistas foram chamados. Isso é perigoso mesmo, porque essa é a nossa profissão. Sim. Denunciar quando você tem o privilégio de receber uma informação que você sabe que está correta. Mas aí quando os outros meios de comunicação vão favoráveis a estes que passaram por isso, se unem, e aí a gente fala em união, tem que acontecer de uma forma geral. Independente do local de trabalho. Você concorda? Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. A gente trabalha todo mundo em prol quê? De uma vida melhor e que o nosso país cresça. Então, o mesmo objetivo todo mundo tem, você 10, 20, 50 ou 100 anos. E é isso que a gente tem que fazer. Aquela história que a união faz a força é a mais pura verdade, a gente tem que pensar nisso. Bom, vou passar para vocês os contatos da Keila Lima. Espero que você volte mais vezes, viu? Pode chamar que eu venho. Chamei já. Olha, no Twitter, @Keila Lima TV, Instagram, @Keila Lima, olha, louca. Keila Lima TV. E-mail também pode passar? Pode passar esse e-mail. Só para trabalho mesmo. Para trabalho, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Keila Lima TV, @hotmail.com. Quando que você volta, menina? Que a gente tá morrendo de saudade de você. Se Deus quiser, logo. Eu também tô com saudade já de todo mundo. Obrigada, viu, Kátia? Obrigada, eu que agradeço, viu? O doutor Gustavo Nicolau, claro que volta mais vezes. Vou passar o telefone, posso passar? Claro. Olha, o telefone, qualquer informação que você queira sobre o trabalho dele, é o 0 Operadora 11 3237 4947 3237-4947 e o Facebook, facebook.com/Gustavo Nicolau. Posso deixar o Twitter também? Pode, qual é? Meu Twitter é @Gustavo_Nicolau. Gustavo_Nicolau. E o e-mail, gustavo@usp.br. Gustavo@usp.br. Obrigada mais uma vez, viu?